Bom, serviço de segurança pública, de saúde, educação. Pessoal, educação universitária, não é isso? O Estado presta ou não presta? Claro que sim, dentro de suas possibilidades, de forma o que então? Direta. Tem ministérios e secretarias, né, assim, para prestar esse serviço, tá? Agora, pessoal, olha que bacana, toda vez que o Estado transfere para outra pessoa a prestação do serviço, ele faz de forma indireta. Bom, energia no Brasil, há muitos anos, já é prestação indireta. Não é ele que faz. Uma empresa privada tem a delegação, tem a prestação do serviço. Transporte público, eu sou do tempo que aqui em Salvador tinha transporte público municipal. A empresa era do município de Salvador. Pessoal, há anos que não tem mais. São empresas o quê? Privadas, é assim? Privadas, não são privadas? Que inclusive visam lucro, é ou não é? Claro, e são o que então? Delegatárias de serviço. Me referi agora há pouco, vou repetir o exemplo também, a Infraero, que é o próprio Estado exercendo o serviço, cada dia que passa fica menor. Por quê? Porque os aeroportos estão sendo privatizados. O que é privatizar o aeroporto, pessoal? É transferir para uma pessoa de direito privado a prestação daquele serviço. Pessoal, pedágio quer dizer o quê? O que é um pedágio? A gente que paga imposto e que estava acostumado lá atrás, pessoal de minha idade aí, a dirigir nas estradas, que só pagava imposto. Hoje você passa, ainda paga uma tarifa, não é assim? O que é tarifa do pedágio, pessoal? O que é o pedágio em si? Prestação de forma indireta de serviço de rodagem, vamos chamar assim, né? Agora o recapeamento, sinalização de pista, não ter animal, socorro imediato, não é? De quem é que é essa obrigação agora? Da empresa privada que tem a concessão daquele pedágio. Que na Bahia tem Via Bahia, Litoral Norte, tem a Via Dutra, e o Brasil todo, pessoal, cada dia que passa, amplia os pedágios também. É o Estado ficando menor, não é assim? E, naturalmente, a sociedade tendo que conviver com imposto e com tarifa também. Até porque, já adiantando o assunto, a remuneração dessas pessoas jurídicas de direito privado é feita mediante o quê? Tarifa. Tarifa de energia, de transporte público, não tem? Tarifa de pedágio, não é assim? E por aí vai, as tarifas em geral. Então, pessoal, anote o seguinte, anote uma observação aí, bota assim, ó. Desse modo, anote uma observação, a prestação, desse modo, a prestação indireta de serviços públicos, então, desse modo, a prestação indireta de serviços públicos se dá através da, anote, pessoal, delegação de serviços. Então, desse modo, a prestação indireta de serviços públicos, se dá mediante a chamada delegação de serviço. Delegação de serviço. Então, você tem, né, na delegação, abra a chave aqui, ó, pessoal, duas figuras jurídicas, tá? Agora falamos aqui de empresas, observe, concessionárias, e as empresas, ó, permissionárias de serviços públicos. Então, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Beleza? De serviços públicos. Bom, e aí a coisa fica agora mais dinâmica, mais também direcionada. Existe uma lei, duas leis, tá, pessoal, que regulamentam esse assunto. As leis de número 8987, de 95, e a lei número 11.079, de 2004. Essa lei, pessoal, de cima, é a lei geral de concessão e permissão. E a lei de baixo, né, a 11.079, é a lei específica de parceria público-privada.
Já ouviu falar nisso, né? As famosas PPPs, né? Parceria público-privada. Bacana? Então, a Lei Geral 8987 de 95. Então, a Lei Geral 8987 de 95 e a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei de Parceria Público-Privada. Tudo bem? Pessoal, isso foi uma abordagem geral sobre o assunto, entendeu? E aí eu queria, a partir daqui, fazer alguns pontos de observação com vocês. Não esqueça, para você também ter prazer com o assunto, enfim, que todos nós somos usuários de serviços públicos, né? Em maior ou menor grau, né? Quem tem carro não usa transporte coletivo, mas usa energia, né? Passa por um pedágio, não é assim? Então você tem uma série, né, de convivência com o tema de serviço, concessão ou permissão. Bom, primeiro item para tratarmos sobre o tema de serviços públicos. Vamos lá. Primeiro item, passa uma régua aí. Primeiro item, efetivamente tratando sobre, anota aí por gentileza. Primeiro item, tratando sobre o chamado, anota assim, o serviço adequado. Serviço adequado. Meus amigos, o serviço adequado é aquele que atende aos princípios do serviço público. Então, o serviço adequado é aquele que atende, né, os princípios do serviço público, os princípios do serviço. Então, não basta ter o serviço, tem que ser feito de forma adequada. Olha, vai parecer piada a partir de agora, e não é, já adianto a vocês, mas o serviço adequado, que é um direito do usuário, né, não pode ter interrupção, não é isso? Tem que ser barato, olha quanta coisa, você vê que na prática, mas a prática, pessoal, não é a prova da nossa prova da OAB, né? Então você esquece um pouquinho a prática, vem para a prova, e aí segue comigo com algumas ideias também. Quais são os princípios que norteiam a prestação de serviço público? Bom, primeiro, anota aí por gentileza, o princípio, bom, eu não vou seguir uma ordem legal, mas vou colocar todos aqui, pessoal, vale a pena aquela velha memorização de algo que é extremamente prático do nosso dia a dia, tá? Então, o primeiro princípio, colocar aqui, o princípio da segurança, aí vou seguir, pode colocar um embaixo do outro, princípio da generalidade, princípio, pessoal, da modicidade das tarifas, um outro princípio importante também, princípio da atualidade, há também o princípio da cortesia, então segurança, generalidade, modicidade, princípio, pessoal, também da eficiência, e com destaque, mais um, aqui do ladinho, o princípio da continuidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 princípios que merecem destaque dentro daquilo que se chama de princípio de serviço adequado. Então, é preciso que ele ofereça segurança, generalidade, modicidade das tarifas, atualidade, cortesia na sua prestação, pessoal, eficiência e também o princípio da continuidade. Bacana? Bom, vamos lá. Segurança, eu vou comentar aquilo que é preciso. É um assunto, esse tema é muito autoexplicativo, né? Segurança é segurança mesmo, né? Em relação ao usuário, a terceiros, né? Então você não pode tomar choque, você não pode bater o carro, entende? Natural, né? Transporte coletivo não é para bater, não é para derrapar, não é para nada disso. Então tem que ter de fato segurança. Pessoal, generalidade é acessibilidade. Eu queria chamar a atenção disso com vocês.
O serviço, ele tem que estar à disposição de toda a coletividade. Tem que estar à disposição da coletividade. Agora, chegando até você, você só vai usar se você puder o quê? Pagar. Tem esse detalhe, né? Tanto que é possível as tarifas com preço diferenciado, não é? É ou não é? Pessoal aqui em Salvador, e o Brasil também tem essas experiências, tem um transporte coletivo comum, batizado de buzu, né, que é uma variação do bus, né, enfim, lá da língua assim, inglesa, e aí vem o tal do buzu, que a gente chama aqui, que é uma dessas coisas que se fala aqui na Bahia, de gíria, enfim, de linguajar, e tem um tal do frescão. O que é o frescão? É um ônibus que tem ar-condicionado, porque agora é que vão implantar o ar aqui na cidade, a partir de agora, e o frescão não para em tudo que é ponto, e você sempre vai sentado. Pessoal, o frescão é mais caro a tarifa do que o ônibus comum. É ou não é? É. Já é igual? E o frescão não é igual mais? Meu exemplo foi embora? Não é possível. Só mudou o valor? O frescão, então não é frescão mais, é buzu normal. Rapaz, no meu tempo era luxo ter frescão. Bom, então eu vou aproveitar aqui, não vou perder meu exemplo não, quer ver? Você faz uma viagem de transporte intermunicipal. Tem o leito, não tem? Pronto, o leito, vai deitado, dormindo, cochilando, não para em tudo que é lugar, evita um pouco de assalto, não é assim? É mais caro ou não é mais caro? Pronto. Avião no Brasil não tem mais, nos outros países ainda continua tendo. Primeira classe do avião. Pessoal, mais confortável. Menos pessoas, vai dormindo, ganha champanhe, viaja meio embriagado, o que é bom, que se morrer não vê a hora, Deus o livre. Mas na verdade, efetivamente, concorde comigo, é mais caro ou não é mais caro? E bote mais caro nisso, né? Às vezes 4 vezes mais caro a tarifa de uma poltrona de classe econômica. Então, volto a dizer, generalidade é acessibilidade. Por exemplo, o governo brasileiro, há muitos anos, implantou um programa chamado Luz para Todos. Pessoal, não é interesse financeiro da empresa concessionária colocar um ponto de luz 100 quilômetros distante da cidade, na casa de Dona Mariazinha, entende? Que é para vender o quê? R$30 por mês, R$100 por mês, não tem interesse financeiro, mas qual a obrigação da empresa? Colocar o ponto de luz ali, não é? Qual o programa então? Luz para Todos. E olha que foi descumprido vários anos no Brasil isso, né? Não digo fazenda e zona rural, fazenda vai ter luz, agora, aquela pequena propriedade, né, aquela rocinha, como se fala, o sítiozinho, lá de Chico Bento, no Xó do Xó, percebe? Pois é, ainda tem isso. É possível acumular fatura, agora, me dê acesso à luz, porque é questão de dignidade da pessoa humana também, não é assim? Então, pronto. Além disso, a chamada modicidade de tarifas, é outro princípio, pessoal, que adequa, né, que impõe-se à empresa ou à pessoa jurídica, ou física, às vezes, que tem a prestação do serviço. A modicidade, valor módico, é um valor baixo, né? Assim, não pode ser algo exorbitante, caríssimo, entendeu? Eu confesso que eu acho a energia no Brasil algo caro, né? Eu tenho essa sensação. Bom, não é momento de discutir isso. Então, em tese, não estaria atendendo ao princípio da modicidade das tarifas. Aqui em Salvador, os amigos que vêm do online, tem um passeio também comum entre a cidade baixa e a cidade alta, né? E você pode fazer o passeio utilizando um elevador, que é histórico aqui nosso, chama Elevador Lacerda. Olha, depois vou chutar na minha época aqui, tá? 10 centavos de tarifa para poder... Mudou não, né? 15, 15 centavos, ó, casquinhagem. 15 centavos, é caro? Pode ter paciência. Modicidade das... Pronto, é um exemplo clássico de atendimento ao princípio da modicidade. Custa apenas 15 centavos. Se você quiser ir andando, você vai ver que vai gastar muito mais energia, né? Enfim, para poder subir. Bacana? Tem também o princípio da atualidade, tá? Que é o quê? Modernidade, né? Expansão do serviço. Põe do ladinho aqui, ó, pessoal. A atualidade envolve 2 aspectos, tá? Envolve modernidade, e envolve também
a expansão, viu? Modernidade e a expansão do serviço. Expansão também. Eu lembro, sabe de quê? Orelhão, telefone público. Eu era muito pequeno, mentira. Namorava e tudo. Pessoal, eu morava no Doron, que é um Cabula 9 aqui em Salvador, que é um bairro popular que chama, né, enfim. É conjunto habitacional. As casinhas pequenininhas, mas tudo com muita dignidade, né? Graças a Deus. E eu lembro que a gente não tinha... telefone em casa, coisa de rico, milionário, né? Se alugava telefone, para você ter ideia, antigamente. E aí eu me lembro que tinha um orelhão para praticamente metade do conjunto usar o orelhão. Era uma fila interminável, tinha ficha, telefone e tudo mais, né? Gesteiro até hoje tem ficha na carteira. Ele acha que existe orelhão até hoje. Gente velha é assim mesmo, né? Resultado, quando foi privatizado, ouça aí, que houve o que em telefonia no Brasil? Delegação do serviço, houve tanto modernidade, porque de ficha passou a ser o cartãozinho, lembra? Telefônico, e houve também o quê? Expansão. Pessoal, aí eu me senti aí o rico do bairro, né? Tinha um orelhão na porta do meu prédio. Falei, bem, aí agora é que eu vou usar o orelhão mesmo para poder ligar para o pessoal aí. Bacana? Então, a atualidade, repito, envolve tanto modernidade quanto também a expansão. Há também o princípio da cortesia. Vamos lá. A cortesia, pessoal, é educação. Não é cortesia de graça, não. Viu? Cortesia de educação. Então, você sempre é muito bem atendido, né? Em serviços públicos, né? Nunca deixam você esperando na linha, te tratam bem, né? Assim, um cafezinho, um bom dia, boa tarde, boa noite. Só que não, mas é um princípio, né? Que é obrigatório. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu fui visitar uma amiga ali um bairro aqui em Salvador, e saí, estava sem carro, aí tentei pegar um Uber ou um táxi, não passava nada. Aí eu pensei, bom, vou pegar um transporte coletivo. Detalhe, para não ter dúvida, usei transporte minha vida inteira, até iniciar o quê? A advocacia. Fiquei rico, amigo, aí eu comprei carro, não é assim que fala? Advocacia é isso aí, é resolver suas questões, né? Mas aí eu estava, não consegui um táxi nem um Uber, e resolvi pegar um transporte coletivo. Aí eu peguei, primeiro que na minha época era para entrar pelo fundo, tanto que tinha traseirada que era proibido, né? E agora mudou para frente, não sei quando, tudo bem, me senti já meio estranho, né? E eu todo assim humilde para não dizer que eu estava ali, né? Aí quando eu fui passar, era de um ponto para o outro. Aí eu fui passar pelo torniquete, pela borboleta, eu só tinha na mão R$50. Aí eu fui dar para o cobrador, rapaz, quase que me bate. Cortesia zero, né? Não, porque o senhor não sabe que aqui está brincando comigo. Meu Deus, que horror, não sabia não. Resumindo, não sabia. Juro, porque assim, eles não querem nota alta porque tem negócio de assalto, né? Quer que dê o trocado. Aí, resumindo a história, ele disse, olha, eu não vou trocar, tem que descer. Pô, é o ponto que eu quero. Quer dizer, eu queria pagar, mas se não quer receber, eu não tenho culpa também, né? Eu desci no ponto seguinte, lá na igreja ali da Santana, ali no Iemanjá também, e aí fui cuidar de minha vida. Bom, enfim, cortesia zero. Viu que parece brincadeira, os princípios? Tá vendo? Além disso, o princípio da eficiência, que também é obrigatório, né? É o serviço bem feito, com produtividade, enfim, célere, né? Rápido. E, finalmente, pessoal, eu deixei para o final, que é o mais importante, o princípio da continuidade. Esse princípio, eu queria só colocar um adendozinho nele, ele proíbe, pessoal, a interrupção do serviço. Então, o princípio da continuidade, ele proíbe, não é? A interrupção do serviço. Então, efetivamente, você tem um princípio que proíbe a interrupção. Do ladinho, pessoal, como um sinônimo, bote assim, continuidade ou permanência, viu? Permanência. Olha, eu vou te dar um exemplo prático disso aqui. Continuidade ou permanência. Quer ver uma coisa? O colega falou de energia elétrica, não cortar energia, né? Pois é. Mas se você quiser permanência, né? Se você quiser um exemplo ainda mais contundente, eu vou te dar agora. Todos os anos, Correio entra em greve e está interrompendo o serviço, não está? Tá.
escola, os professores fazem greve, às vezes o judiciário julga abusiva, até com corte de salário, pode ou não pode? Quando é abusiva? Pode, sabe disso, depois a gente completa essa ideia. Mas o fato é, pessoal, isso às vezes não toca na gente, né? Agora, quando a polícia entra em greve, o estado do Ceará, aí você está vendo o que está acontecendo, né? A Bahia passou por isso 2 vezes já. Aí você sente o quê? O serviço tem caráter essencial, não pode parar. Parou o serviço, parou a sociedade, parou tudo, entendeu? Então, o princípio da continuidade, pessoal, repito, ele proíbe exatamente o quê? A interrupção do serviço, entendeu? Agora, tem também um princípio, ó, só complete aqui, que não se confunde com ele, que é o princípio da chamada regularidade. Pessoal, o princípio da regularidade, ele proíbe, na verdade, as oscilações. Não é interrupção, é uma diferença sutil. Ele proíbe as oscilações. Eu repito, pessoal, não é uma diferença sutil, realmente, de proibição de oscilações. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu não sei hoje, mas minha mãe morava no interior aqui da Bahia, uma cidade, não consegui evitar falar um tempo que é isso agora, mas todo dia, 10 da noite, faltava água. E água só retornava água às 6 e pouca da manhã. De 10 a 6 e pouca da manhã não tinha água. Com detalhe, depois a gente foi ver. O registro cobrava pelo ar, né? Porque quando a água volta, o reloginho que mede a água, o cano tá sem água, o ar vai ocupar o espaço. Quando a água volta, ela empurra o ar. Rodava o relógio, mesmo sem água. Entendeu? Ainda tem isso também de uma certa ilegalidade. Isso tem algum tempo, né? Muito bem. Agora, o fato de acabar a água, né, não é uma forma de ter oscilação? Então, isso está violando o quê? O princípio da regularidade. Quer outro exemplo também bacana? Quem usa transporte coletivo no Brasil inteiro, de modo geral, dia de domingo, ou final de semana, ou feriado, as empresas tiram ônibus de circulação. Aquele transporte que passava a cada meia hora, você mofa, né, assim? 1h30 para passar o transporte. Está violando o quê? O princípio da regularidade. Repare, não houve interrupção. Tem transporte, só que a cada 1h30. E não a cada meia hora, como era de costume, entende? Então, de um modo geral, pessoal, repito, todos esses princípios têm que ser atendidos para a prestação adequada do serviço. Ponto. Pergunta de prova, delegados e advogados futuros, ambos, amém, amém, amém. Pode haver interrupção do serviço por falta de pagamento? Pode ou não pode? Não, sim, depende. Pronto, bote uma observação aí. É legal quando você participa, viu? Legal quando você participa. Bote assim, pessoal. Observação, tá? Anota aí por gentileza. Não viola o princípio da continuidade. Não viola o princípio da continuidade. Então, não viola o princípio da continuidade. A interrupção por motivos de emergência, então não viola o princípio da continuidade. A interrupção por motivos de emergência, pessoal, quando tem incêndio, a primeira coisa que se faz é desligar a luz, né? Que sabe que propaga, pode explodir, interrompe o gás, claro, está tendo incêndio, você vai ter gás rodando, né? Quer matar todo mundo, né? Assim não pode. Então, não viola a continuidade. E embaixo, bote, pessoal, assim, ó, também não viola, bote embaixo, para desdobrar, né? Para desdobrar. Também não viola o princípio da continuidade, a interrupção, também não viola o princípio da continuidade, a interrupção por
inadimplemento do usuário. Então, também não viola o princípio da continuidade, a interrupção por, ó pessoal, inadimplemento, está aqui no quadro, ó, inadimplemento do usuário. Pessoal, inadimplemento, lógico, falta de quê? De pagamento, tá? Agora, vírgula, ó, pessoal, desde que observadas duas condições. Então, desde que observadas duas condições. Vamos lá. Então, a pergunta que eu fiz foi qual? Se é possível interromper o serviço da pessoa que não paga a conta, né? Não paga a tarifa, né? E agora é ou não é? É sim. Só que à luz de duas condições. Quais são elas? Anote aí. Primeira condição, pessoal, tem que ter o aviso prévio. A empresa manda aquela cartinha, né? Chama política de relacionamento. Mentira, cobrança, né? É porque o CDC proíbe cobrança vexatória. Você sabe disso. Por isso, né? Tem que ter o aviso prévio. Aquela cartinha, olha, me desculpe, mas acho que você esqueceu de pagar a conta de energia. Se pagou, desconsidere. Mas se não pagou, pague. Senão eu vou interromper a luz de sua casa. Não é assim? Então, aviso prévio. Aviso prévio. E, pessoal, a segunda condição é o interesse coletivo. Isso é interessantíssimo, né? O interesse coletivo. A lei diz isso, viu? A lei diz isso. Eu estou, claro, dissecando a lei, porque é obrigação nossa, né? Em casa você pode ler a lei inteira, você vai ver o que eu vi aqui na aula. Está tudo lá também. Então, aviso prévio e a observância do interesse coletivo. Pessoal, se quem não pagou a conta foi o município, é possível interromper a energia da escola do município? E a delegacia? E o posto de saúde? E o hospital? Você entende? Então, a falta de pagamento possibilita interromper? Sim. Qual é a condição? Aviso prévio, interesse coletivo. Eu acrescento mais um item. Sabe o que é, pessoal? Mais um item só. Aí eu vou dar um exemplo prático, eu vou explicar aqui para você. É a questão da dignidade humana. Sabe que sentido? Saúde. Pronto, vou explicar para você aqui. Então, a ideia envolvendo, né, a dignidade humana, ligado agora ao ponto de saúde. Pessoal, a pessoa é pobre, não paga a conta de energia, mas usa frequentemente aparelho de nebulização. Vai deixar morrer ou vai desligar e deixar morrer ou vai fornecer sem recebimento? A pessoa usa um home care, por exemplo, né, pobre, não paga a luz. A empresa pode interromper a energia? Tirar a luz que viabiliza o ar que a pessoa recebe lá para tratamento médico? Não tem sentido, né? Agora, a pessoa repara, não havendo condição de extrema pobreza, envolvendo questão de, espera um pouquinho, pobreza não justifica não pagar a luz não, viu? É verdade, entenda isso. O Estado, se quiser, pode subsidiar para as pessoas mais pobres, é bom que faça, mas tem que pagar. Agora, a diferença é saúde. A pessoa é pobre e, além disso, usa a energia para se manter vivo. Não vai interromper a luz da pessoa dessa, tá? Agora, fora esse parâmetro aqui, que também é jurisprudencial, qual é o grande lance, pessoal? As condições são claras, legais. Aviso prévio e observância do interesse da coletividade. Pode ou não pode interromper, se tiver as condições? Pode. Vou te contar um caso aqui, aliás, um caso da segunda fase, acredite, em ADM na OAB. Olha o grau, olha como na primeira fase, é tão simples que você mata também a segunda. Quer ver uma coisa? Prova de OAB. Maria, bem assim, da alta sociedade paulistana. A sociedade pressupõe o quê? Tem patrimônio, tem dinheiro. Ouça, para não deixar dúvida. Vindo de uma viagem do exterior, fica sem receber a pensão deixada pelo pai e fica então sem pagar 2 meses de energia elétrica. No caso, para a Eletropaulo, né, que fica em São Paulo. Muito bem. A empresa concessionária procedeu ao aviso prévio e a pergunta é,
pode a concessionária, observado o aviso prévio, interromper a energia da casa de Maria? Pode ou não pode? Pode. Tem interesse coletivo? Tem questão de saúde, dignidade? Então pronto, pode ou não pode? De modo que, agora sim, respondendo a pergunta, a falta de pagamento pelo usuário gera a interrupção do serviço? Sim ou não? Sim, com certeza gera sim. Aliás, pessoal, fora de energia, a gente ensaia alguma discussão, né? Quer evitar a discussão? Venha comigo. Transporte coletivo. Pronto. Você pode pegar um transporte coletivo e utilizar, não digo o meu caso, que foi um ponto para o outro que não tinha troco, viu? Não foi meu caso não, tá? Mas você pode usar um transporte coletivo sem pagar? Se você não paga a conta do seu celular, ou pré-pago, ou pós-pago, você tem serviço de WhatsApp, tem serviço de ligação? Então, concorde comigo, o não pagamento possibilita a interrupção ou não possibilita? Claro, porque, pessoal, não tem sentido a empresa lhe dar um serviço sem cobrar nada, né? Assim? Até porque, tudo bem que a lógica é não ter grandes lucros, o preço módico, mas a empresa está visando o quê? Dinheiro, ou não é dinheiro? Com certeza sim. Tudo bem então? Tranquilo? Beleza. Pessoal, fora a questão de serviço adequado, passa uma régua aí, esse assunto envolve também uma questão clássica, né? Quanto ao tema da chamada intervenção. Intervenção na concessão. Intervenção na concessão. O que é isso aqui? Bom, vamos enquadrar isso com segurança. Vamos lá. Intervenção na concessão.